Eu queria convidá-los para que abrissem as suas Bíblias, Salmo de número 110. Salmo de número 110. Eu tenho pregado uma série intitulada Pregando a Cristo a partir dos Salmos, e tenho me maravilhado com esse grande desafio de tentar apresentar a pessoa e a obra de Cristo no Antigo Testamento, sobretudo no livro dos Salmos. E hoje a gente vai estudar um salmo que é um dos mais ricos salmos sobre a pessoa e a obra de Cristo. Esse salmo é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Há apenas um versículo que é apresentado nesse salmo, é trabalhado e desenvolvido pelo autor de Hebreus durante 3 capítulos. Tamanha a importância desse versículo. Esse é um salmo muito precioso e muito rico. E eu queria que a gente voltasse a nossa atenção, então, para esse salmo, e nós vamos estudá-lo nessa manhã. Salmo de número 110. Todos acharam? Diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos como estrado para os meus pés. O Senhor estenderá o cedro de teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando os vestes santas. Desde o romper da alvorada, aos teus jovens virão como um orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, fala as nossas vidas, fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos aprender de Ti mesmo. Mas nós reconhecemos a nossa incapacidade, Pai. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento e dando-nos o poder que vem do Senhor para expor a Tua palavra com fidelidade. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, no entendimento da Tua palavra. Mas além de falar às nossas mentes, Pai, aquece nessa manhã o nosso coração. De maneira que nós venhamos responder à Tua palavra com empolgação, com dedicação e com consagração. Livra-nos de termos apenas um conhecimento a mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, mas faz-nos, ó Pai, nos apaixonar, faz-nos amá-lo sobre todas as coisas e acima de todas as coisas, e buscarmos nele a satisfação, porque de fato Ele é tudo que nós temos, e tudo que nós precisamos, tanto para a redenção da nossa alma e plenitude da nossa vida. Faz-nos enxergar isso nessa manhã, para que nós venhamos nos alegrar, porque de fato Ele já está entre nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós falamos em estudar os Salmos, uma das maiores dificuldades que nós temos é exatamente a dificuldade de entender o contexto do texto. Todo estudo das Escrituras precisa ser entendido dentro de um contexto. No entanto, nos Salmos nós não encontramos em muitos deles isso. Por essa razão, o estudo dos Salmos sempre foi um estudo difícil de se fazer. Entretanto, autores contemporâneos têm entendido que o livro do Salmo, ele pode ser entendido através da sua edição ou através do agrupamento dos Salmos. Porque os Salmos não estão colocados em uma ordem cronológica.
Alguém pegou todos esses salmos escritos ao longo da história e então fez um catálogo desses salmos e colocou-os nessa ordem que nós temos nas nossas Bíblias. E essa edição, ela foi feita de forma proposital, de maneira que um livro responde a outro livro. Quando nós olhamos, por exemplo, para os Salmos, nós descobrimos que ele é dividido em 3 livros. Os 150 Salmos são divididos em 5 livros, melhor dizendo. E cada livro está extremamente ligado, conectado ao outro livro. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, e a gente tem feito isso durante as manhãs de quinta-feira, na nossa reunião dos homens, a gente tem lido os Salmos. E quando a gente chega nos salmos que estão presentes no livro de número 3, nós descobrimos uma coisa: esses são salmos de lamento. Todos os salmos presentes no livro 3, que são os salmos a partir do Salmo 73, eles são salmos de lamento. Os reis, as pessoas estão lamentando pela situação de Jerusalém. Eles vão até Jerusalém, mas eles não encontram um rei. Eles olham para a cidade e eles veem a cidade, os monturos, eles veem a cidade está em ruínas. E as pessoas estão lamentando por isso. O ápice desse salmo, desse lamento, se encontra no último salmo dessa série, que é o salmo de número 89. E aí nesse salmo de número 89, Etã então ele vai ao ápice do lamento. E ele chega a reclamar com Deus, dizendo: Senhor, olhe para a nossa situação. E aonde é que o Senhor está? O que o Senhor tem feito das tuas promessas a Davi? Não há um rei, não há um reino. E a resposta a esse questionamento de Etã é dado então no livro de número 4 e 5. No livro de número 4, todos os salmos vão dizer uma realidade: não há rei em Israel, mas eu, o Senhor, reino sobre tudo e sobre todos. Por isso todos os salmos vão falar da grandeza desse rei que é Deus, de como ele com braço forte reina sobre todas as nações. Ele não é apenas rei de Israel, ele é rei do mundo, do universo. Aqui a gente já tem uma coisa nova. Os deuses daquela época eram considerados deuses territoriais. É por essa razão que quando Jacó foge de Esaú, e ele no meio do caminho dorme, e ali ele tem um encontro com Deus, ele depois dessa visão ele diz: o Senhor estava aqui e eu não sabia. E a razão pela qual ele diz isso é porque ele não imaginava que Yahvé também estava além das fronteiras do arraial dos seus pais, da sua família, da sua terra. E o Salmo vai apresentar essa realidade, vai expandir essa realidade, que Deus é o rei que reina sobre tudo e sobre todos, e ele não depende de agentes humanos para reinar. Agora o livro de número 5 traz uma realidade bela. Porque se o livro de número 4 diz que Deus reina sobre tudo e sobre todos, o livro de número 5 apresenta o grande rei que viria da linhagem de Davi. É como se agora os salmistas desse novo bloco de livro dissesse assim: olha, haverá de vir um rei, Etã. Olha só, a questão levantada por Etã agora é respondida, porque haverá de vir um rei. E esse rei vai reinar sobre tudo e sobre todos. E esse rei será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias esperado. E agora Davi vai escrever esse salmo que nós acabamos de ler, o salmo de número 110, para apresentar exatamente esse rei. Aqui esse salmo, além de ser além de ser uma espécie de poesia, é também uma profecia. E Davi vai falar sobre esse rei futuro. E quando nós olhamos então para a estrutura desse salmo, nós vamos encontrar essas duas coisas, ou melhor, essas 4 coisas. Sempre vai apresentar um oráculo, uma profecia. E essa profecia vai vir então acompanhada de alguns comentários. Então o versículo de número 1 apresenta uma profecia, seguida de 2 comentários.
O versículo de número 4 apresenta uma outra profecia, seguidas então também de alguns comentários. Versículo 5 até o versículo de número 7. E nessa profecia, Davi apresenta esse grande rei. Davi fala sobre esse grande rei. E é sobre isso que eu queria então chamar a sua atenção nessa manhã. Começando então pelo versículo de número 1. Versículo de número 1, queria chamar a sua atenção e queria que todos lessem juntos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor... A expressão "o Senhor disse" aparece somente aqui em todo o saltério. Em nenhum outro lugar é usada essa linguagem. E essa é uma linguagem profética. Essa é uma linguagem presente nos profetas. Eles disseram, assim diz o Senhor. E Yahvé disse. E agora essa é a expressão usada por Davi. E ele diz, assim diz o Senhor. E observe que o que ele diz é que o Senhor disse ao seu Senhor. Aqui nós temos uma coisa profunda que talvez não faça muito sentido na nossa cultura ocidental, mas é algo incomum para a cultura oriental. Porque de quem Davi está falando? Davi vai descrever aqui o grande Messias. No entanto, o grande Messias, ele sabe, vem da sua linhagem. Por isso, será um parente seu. E na cultura ocidental, os mais novos são mais importantes do que os mais velhos. Por isso as empresas elas dão maior valor a quem é mais jovem. No entanto, na cultura oriental não é assim, sobretudo na cultura judaica. Quanto mais cabelo branco você tem, mais digno de honra você é. Por essa razão é que os anciãos eles são honrados. A eles são dado honra. Jamais uma pessoa mais velha daria honra a uma pessoa mais nova. É assim ainda em alguns lugares. Seria estranho um bisavô chegar para um neto e dizer assim, benção, bisneto. Isso seria algo estranho. Agora observe o que está acontecendo aqui. Davi, que é o mais velho, aquele que deveria ser honrado, agora chama o seu parente futuro de meu Senhor. Com respeito, dando-lhe honra, apresentando-lhe como alguém mais importante do que ele. É como se fosse um bisavô chegando para um bisneto e dizendo assim, você é mais importante do que eu. Quando deveria ser o contrário, quando deveria ser o bisneto que vai honrar o bisavô, é o bisavô que vem honrar o bisneto. A ideia é essa. E aí ele começa a fazer uma descrição de quem é esse Jesus, e algumas coisas ele apresenta. Primeiro ele diz que ele, no oráculo, na profecia, esse seu Senhor recebe uma ordem de que ele deve estar à direita. Ele diz, senta-te à minha direita. Sentar à direita na cultura judaica mostra-nos algumas coisas. Em primeiro lugar, isso só acontece porque a sua obra está concluída. Somente depois de um período de guerra e de vitória é que um rei ou um príncipe é convidado a sentar à direita de alguém importante. O seu trabalho foi concluído, ele saiu para a batalha, ele venceu a batalha e agora ele volta para o palácio. E agora é lhe dado um lugar de honra, para que todos vejam que ele é vitorioso. O seu trabalho então foi concluído. Aqui é uma profecia daquilo que aconteceria com Jesus. Ele terminaria a sua obra, ele concluiria a sua obra. E ele disse isso na cruz, está consumado, está terminado. E agora ele voltaria para a destra do Pai, e ele ficaria lá. E ele ficaria lá até que Deus trouxesse todas as coisas para debaixo dos seus pés. Esse é um lugar de destaque. Esse é um lugar que mostra autoridade e poder. É por isso que o versículo termina dizendo, até que todos os inimigos fossem colocados debaixo dos seus pés.
E a linguagem aqui, isso é uma linguagem que apresenta alguém que é superior, que já derrotou o outro, que já deixou em uma situação de impotência e agora pisa no seu pescoço, de maneira que ele não tem mais o que fazer, a não ser gritar de dor. E o texto então nos é dito que esse rei é um rei que então é um rei de destaque, é um grande rei. Por isso, Davi diz, ele é maior do que eu. Mas agora leve sua atenção para um detalhe que eu queria chamar então a sua atenção. Leve seus olhos para um detalhe. Está faltando alguma coisa nesse salmo, nesse versículo 1. Porque observe os personagens. Você tem Davi. Davi é apresentado aí no versículo de número 1. A gente pode ver isso. Você tem os inimigos que ainda não foram destruídos definitivamente. E quando esse salmo foi escrito, provavelmente os inimigos estão à volta de Jerusalém. E você tem o pai, que é o grande Senhor, e o filho, que é também o grande Senhor e Senhor de Davi. Você tem então pai e filho, Davi e inimigos. Observa vocês que falta a pessoa do Espírito Santo na descrição desse texto. E eu fiquei a pensar qual é a relação disso, ou qual é a lição que a gente pode tirar a partir disso, agora indo para as Escrituras e olhando as Escrituras dentro da progressividade da revelação. E eu cheguei a João capítulo de número 14, porque Jesus tinha dito aos discípulos que isso ia acontecer com ele. Jesus disse, eu vou terminar a minha obra e eu vou para o Pai. E quando Jesus diz essa realidade, os discípulos estão perturbados. Eles ficaram atormentados. Eles dizem, como assim, Senhor? E aí João 14 começa quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também no Pai. E aí ele vai descrevendo algumas coisas. E quando chega no meio do capítulo, ele diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. Ele diz, eu vou, mas haverá de vir uma outra pessoa. Eu vou, mas eu vou mandar uma outra pessoa. Ou seja, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles não estariam sozinhos, que eles estariam bem acompanhados, enquanto esses inimigos ainda estivessem trabalhando contra Deus, contra o seu reino e contra o grande rei. De tal maneira que o Espírito Santo de Deus agora nos acompanha. Porque Cristo está sentado à destra do Pai no céu, o Espírito Santo agora é enviado à terra para estar conosco. Nos momentos das dificuldades, Ele está presente. Nos momentos da luta, nós recebemos a consolação vinda do Espírito Santo. E quando a angústia é tão grande que nós nos encontramos como um Davi, sentindo-nos abandonados, às vezes até mesmo sem vontade de orar e de buscar a Deus, diz o apóstolo Paulo, que é nesses momentos que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque Ele foi para a direita do Pai, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou uma outra pessoa. Ele enviou uma outra pessoa. Mas o Salmo continua dizendo, e agora nós chegamos no versículo de número 2. O Salmo vai descrever agora nesse primeiro comentário sobre o grande domínio desse rei. Vamos ler lá, todos juntos, a uma só voz, vamos lá? O Senhor... Cedro aqui é uma vara que normalmente era decorada, que todo rei usava. E isso era um sinônimo de autoridade, de poder. E agora o texto nos diz que ele vai estender isso a partir de Jerusalém. E ele vai dominar sobre todos os inimigos. O seu domínio vai ser agora amplo. E ele vai dominar a partir de Sião.
ele vai implantar o seu reino ali. E ele vai governar sobre tudo e sobre todos. E aí a gente chega a um outro comentário, que eu queria que você levasse sua atenção até o versículo de número 3. Versículo de número 3, vamos lá? Quando... Então observe que ele não apenas dominará sobre tudo, mas ele fará isso também tendo um exército. A gente leu na liturgia, no texto de Pedro, que Deus nos chamou para o seu povo e nos transformou em sacerdócio real, em uma nação santa, em um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E agora ele nos toma para o seu reino e agora nós lutamos com ele. E o mais interessante é a descrição de como é isso. O texto diz que esse povo se apresentará voluntariamente. Aqui é uma descrição muito profunda no Antigo Testamento, porque aqui é uma descrição de uma oferta voluntária. Havia vários tipos de ofertas no Antigo Testamento. Havia a oferta pelo pecado, mas havia uma oferta voluntária. Essa oferta era dada por alguém que estava com o coração grato, por alguém que reconheceu que o perdão vem de Deus, ou por alguém que queria agora adorar a Deus, reconhecer a sua glória, tributar a Ele o louvor e a honra devida. E agora, como consequência da sua gratidão, ele toma uma atitude real de oferecer a Deus uma oferta voluntária de ação de graças. E aí o texto nos diz que é esse tipo de oferta que o seu povo então vai oferecer. Ou seja, o seu exército se unirá a ele. Não porque foi convocado à força, mas porque entendeu o seu plano, o seu reino. E diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Conte comigo como embaixador do seu reino. E aí aqui a gente aprende mais uma outra coisa, que toda gratidão necessariamente nos conduz a uma consagração. Se nós entendermos aquilo que Cristo fez por nós, se nós entendermos a sua obra, não há como nós nos calarmos, não há como nós ficarmos na inércia. E quando nós nos dispomos para o reino de Deus, para servir ao nosso rei, nós entendemos, de fato, o que é ter um coração grato. Gratidão é muito mais do que uma oração, do que palavras, do que dizeres. É muito mais do que dizer: obrigado, Senhor, o Senhor fez tanto por mim, mandou Jesus, né? Sofreu tanto na cruz, eu sou muito grato. Gratidão é expressa em uma atitude, essa atitude é de consagração, de dedicação voluntária ao Senhor. E aí a gente chega então agora ao segundo oráculo. Vamos ler versículo de número 4, vamos lá. O Senhor... Aqui nós temos então o segundo oráculo. O primeiro é que ele é rei, um rei honroso, e que esse rei tem domínio sobre tudo e tem um exército. O segundo oráculo então agora apresenta uma outra face desse rei. Ele não é apenas rei, ele é um rei que também é sacerdote. E diz-nos o texto que o Senhor jurou e não se arrependerá. E aqui a gente precisa entender algumas coisas. Em primeiro lugar, o fato de dizer que Deus jurou e não se arrependerá, nesse texto, não quer dizer que ele jurou outrora e ele se arrependeu. Não quer dizer que ele disse uma coisa e não cumpriu. Essa não é a ideia do texto. Esse não é o aspecto do texto. Na verdade, jurou acompanhado de não se arrependerá, traz aqui uma ênfase para a palavra que sai da boca de Deus. Observe a progressão, no versículo de número 1, ele fala. E essa já é uma palavra profética e autoritativa, mas ele quer enfatizar o ponto. E ele diz agora que ele não apenas fala, na verdade ele jura. E o seu juramento é um juramento certo, porque ele não vai se arrepender.
Ou seja, o que ele disse, ele de fato vai cumprir. E aí a gente chega a um outro ponto também interessante dentro disso. Porque quando vocês olham para um rei que veio anterior a Davi, é o rei Saul. E Samuel vai trabalhar a ideia de que Deus, ele se arrependeu de ter constituído Saul como rei. É evidente que Deus não pensou em colocar Saul como rei. O povo pediu um rei e Deus então deu a permissão. E não pense em você que Deus colocou e Deus falou, não, vamos lá porque tem quem sabe dar certo. E aí de repente não deu certo. E aí Deus fala, nossa, pai, o que eu fui fazer? Não é essa a ideia. Aqui nós temos uma linguagem, aqui nós temos uma descrição de Deus em sentimentos humanos. E a maneira de nós dizermos que Deus se entristece, que Deus ficou triste e profundamente triste, é dizer que ele se arrependeu. Essa é uma descrição que nós encontramos em outros lugares das Escrituras. Quando diz que Deus se arrependeu de ter instituído Saul como rei, não quer dizer que Deus mudou de plano. Ele pensou que ia dar certo e de repente Saul fez tudo errado. Ele disse, poxa, não deu certo. O que eu fui fazer? Que arrependimento. Isso é para mostrar a profunda tristeza dele para com o rei. Mas para com esse grande rei, isso não vai acontecer. Esse rei não trará tristeza ao coração do pai, porque esse rei vai ser um rei justo. Esse rei vai ser um grande rei. Mas nos é dito aí, e eu queria que vocês olhassem, por favor, novamente para o versículo, porque nos é dito que ele ele foi estabelecido como um sacerdote para sempre. E segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui aparece um personagem misterioso nas Escrituras. Melquisedeque só aparece 3 vezes nas Escrituras. Em Gênesis, capítulo de número 14, aqui por Davi, e depois em Hebreus, capítulo de número 6, até o capítulo de número 8. Quem foi Melquisedeque? Nós não sabemos. Se a gente lê em Gênesis, capítulo 14, a gente tem então algumas coisas que nós vemos lá, que nos dão a entender que ele de fato foi alguém que apareceu de fato assim do nada. A gente tem poucas descrições sobre ele num capítulo de número 14. Eu queria então chamar a sua atenção para Gênesis capítulo de número 14. Observe o que diz. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abrão lhe deu dízimo de tudo. Apenas isso, e se você ler esse texto lá em Gênesis, você vai ver que esse texto praticamente assim entra do nada ali. Não há nenhuma descrição. Esse é um dos personagens mais importantes da Bíblia, porque ele agora é ligado à pessoa de Jesus Cristo, mas ele é um personagem misterioso. Por exemplo, no Antigo Testamento não se fala de ninguém importante sem apresentar genealogia. É por isso que todas as pessoas importantes no Antigo Testamento é apresentada a genealogia. Diz de quem ele é filho, quem foram seus filhos, quando ele nasceu e quando ele morreu. Nada é dito sobre esse Melquisedeque. Nada é apresentado sobre ele. Nada é dito sobre ele. Uma outra coisa, ele é apresentado como sacerdote antes mesmo disso ser instituído em Israel. Porque aqui está muito antes de Levi, que ainda irá nascer. Provavelmente, tudo indica, e é quase certeza, que de fato, é quase um fato, que ele era um gentil. Mas agora ele é apresentado como sacerdote, e um sacerdote do Deus Altíssimo. E agora Davi então apresenta esse rei, e apresenta esse rei sacerdote e linka Jesus à sua linhagem. Aí quando a gente vai então, a gente precisa andar um pouco e ir até ao autor dos Hebreus.
E eu queria chamar a sua atenção para esse texto. Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, em primeiro lugar. O seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Então preste atenção. O nome Melquisedeque significa Rei de Justiça. E ele reinava sobre uma cidade chamada Salém. Aqui é a cidade que depois vai se tornar Jerusalém. Salém é exatamente a mesma raiz da palavra Jerusalém. Então, de Jerusalém, esse era o rei lá de quando Jerusalém ainda era uma cidade menor. Ele recebe esse título de rei porque assim era a designação de um prefeito daquela época. E ele é rei, então, de Jerusalém, a cidade da paz, que é a palavra que vem Shalom, uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento. Diz o versículo de número 3, que ele não tem pai nem mãe, ele é sem genealogia. O texto continua ainda a dizer, olha só o que ele diz: considere a grandeza desse homem, ou seja, de Melquisedeque. Ele foi tão grande que a ele é entregue então dízimo. E o texto continua falando sobre esse homem, como ele abençoa Abraão, como Abraão entrega o dízimo a ele, mesmo ele não sendo da linhagem de Levi. E aí o versículo de número 7 encerra dizendo: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então agora preste atenção para você entender por que Davi pega esse personagem misterioso e coloca nesse salmo. Versículo de número 1, ele já faz a sua descrição em relação ao reinado. Disse disse o Senhor a meu Senhor. Ele está dizendo assim: haverá de vir um rei que é muito maior do que eu. Muito maior do que eu. E não há outro rei em Israel mais importante nessa época do que Davi. Ele é o rei mais importante de Israel nessa época. E ele tem consciência disso. Ele diz: haverá de vir um que é maior do que eu. Só que esse rei, ele não é apenas rei. Ele também é sacerdote. E ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Agora preste atenção. Quando Abraão foi a esse homem, Abraão era o personagem mais importante da sua época. Ele é o pai da fé. Ele é o personagem, aquele que Deus inicia a aliança. Ele é o homem que primeiro tem esse contato mais próximo com Deus. Só que agora, se curvar diante de uma pessoa é reconhecer a sua soberania. Pedir bênção a uma pessoa é reconhecer que ele é superior a você. E Abraão agora reconhece que Melquisedeque é superior a ele. E que Melquisedeque é mais próximo de Deus do que ele. E que é muito mais importante do que ele, por isso ele diz: me abençoe. E ele dá dízimo a Melquisedeque. Bem, o ponto de Davi aqui então, preste atenção, é o seguinte: Jesus Cristo é rei acima dele mesmo. E Jesus Cristo é um sacerdote acima de todos os sacerdotes. Todos os demais precisam se curvar diante desse sumo sacerdote. E aí, como ele ele é superior a todos, tudo mais, e aí é o que o autor de Hebreus vai apresentar, tudo mais vai ser obsoleto em relação à sua obra e à sua pessoa. Tudo mais é apenas sombra daquilo que seria uma realidade em Cristo. Davi é um rei, mas ele é apenas sombra daquilo que seria o grande rei. Todos os sacerdotes conduzem o ser humano a Deus, conduzem. Aproximam o ser humano de Deus, aproximam. Mas eles são apenas sombra diante da grande realidade que surgiria um dia em Jerusalém, chamado Jesus. E aí o autor de Hebreus vai dizer: agora vocês querem voltar ao sacerdócio antigo, se você tem um sacerdócio que é superior a todos esses? E a grande mensagem do autor de Hebreus é: Jesus é superior a tudo e a todos.
Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Davi. E não há um rei, não há um sacerdote, não há um profeta, não há uma pessoa que se compare a ele. Por essa razão, ele é tudo o que nós precisamos e tudo o que nós temos para a redenção da nossa alma e para a plenitude da nossa vida. Ele é tudo o que nós temos. Ele é tudo o que nós precisamos. Agora preste atenção em uma coisa. Eu confesso para vocês que esse texto aqui, quando chegou nessa parte, ele deu um nó na minha cabeça. Ó, eu disse para vocês que a estrutura é a seguinte: tem um oráculo, uma profecia em relação a Jesus, e aí nós temos comentários sobre essa profecia. E a gente leu o versículo 1 até o versículo de número 3 e a gente viu o seguinte: Jesus é rei. E aí é apresentado dois argumentos sobre o seu reinado. Ele domina sobre tudo e ele tem um grande exército que voluntariamente o serve. Agora o versículo de número 4 diz: ele não é apenas rei. Ele é como Melquisedeque. Ele é rei e sacerdote também. E agora o versículo de número 4 o apresenta como sacerdote. O que você esperaria? Que houvesse uma descrição dele como sendo um sacerdote. No entanto, curiosamente, Davi não faz isso. Observe o versículo de número 5. Versículo de número 5 diz o seguinte: o Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Isso aqui ainda é atribuição de quê? De um sacerdote? Não. Apesar do sacerdote se envolver com guerras, isso aqui ainda é função de rei. Isso aqui ainda é atributo de rei, porque um dos atributos de rei, nesse conjunto de salmos do livro 4, é exatamente que julgar é um aspecto do rei. Agora observe o versículo de número 6, o versículo de número 6 vai no mesmo caminho. E ele diz assim: julgará as nações, versículos 6 e 7, julgará as nações. E diz que ele vai fazer um grande estrago, porque ele vai de fato julgar todas as coisas. E haverá mortos, e isso será por toda a terra. E o seu julgamento será tão grande, tão profundo, que ninguém escapará. O versículo de número 7 diz assim: no caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. A ideia aqui é de alguém que está lutando, mas ele já está cansado, ele já está exausto. Quando de repente ele olha e ele vê um ribeiro de água. E ele vai lá, ele senta do lado daquele ribeiro, ele toma água, ele revigora as suas forças e ele volta para a batalha. Até que todos sejam destruídos. O que esse versículo 7 está dizendo é que ninguém vai escapar desse julgamento. Ele vai julgar a todos. Ele vai julgar todas as pessoas. Ele vai julgar tudo. E ele vai julgar agora todos. Agora, a grande questão que me intriga aqui é por que quando deveria se falar do aspecto sacerdotal, Davi volta a falá-lo como um rei. Parece que Melquisedeque cai aqui no Salmo de número 110, da mesma maneira que caiu em Gênesis de número 14, do nada. E parece que não há nenhuma ligação. É tanto que se você tirar o versículo de número 4, o texto flui falando ainda do rei. Então por que Davi quis colocar isso aqui? Por que Davi quis dizer isso? Esse foi o meu questionamento, isso foi a minha luta. E eu fiquei aí esses dias agora pensando: por que, Senhor? Por quê? Por quê? E eu tenho uma ideia. Eu queria colocar para vocês e vocês julguem essa ideia para ver se eu estou no caminho certo. Mas eu fiquei a pensar em uma coisa. E eu acho que esse é algo que apresenta nesse texto que talvez nos ajude a entender o que Cristo é para nós e talvez o motivo da nossa alegria. Primeira coisa é que no versículo de número 4, queria voltar no versículo de número 4. O versículo de número 4, ele
definir aí quem que é esse Senhor, apresentado no versículo de número 4, é muito difícil. Versículo de número 5, desculpe. Versículo de número 5. Definir esse aí. O Senhor está à tua direita. É muito difícil exegeticamente definir quem que é esse Senhor. Se esse Senhor é Deus ou se esse Senhor é Jesus. Tá? Há a possibilidade das duas coisas. No entanto, parece fazer mais sentido que seja Jesus. Aqui seja uma descrição de Jesus que vai julgar. Por quê? Agora, no início ele é apresentado sentado. Agora parece que ele está na ativa. Isso faz sentido, porque ele volta ao Pai e Deus vai colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas Deus vai subjugando a ele. Mas haverá um dia que ele vai voltar. E agora ele vai voltar para julgar todas as coisas. Agora ele vem como o Salmo descreve. Ele vem para esmagar os reis. Ele vem para lutar contra as nações. Ele vem para julgar as nações. E esse vai ser um dia de terror. O cenário aqui apresentado é um cenário assustador, aterrorizante. Totalmente aterrorizante. E aí a melhor descrição desse texto se encontra lá em Apocalipse. Eu queria chamar a sua atenção para Apocalipse, capítulo de número... Abra a sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 11 até o versículo de número 16. Por favor, Apocalipse 19, de 11 a 16. Olha o cenário assustador que esse texto nos apresenta. Apocalipse 19, de 11 a 16. Todos acharam? Vamos lá, uma só voz, viu? Vamos ler. Vi o céu... Agora preste atenção, esse texto é assustador e nada mais é do que uma descrição do que a gente acabou de ler no Salmo de número 110. Agora, preste atenção nisso. Imagine esse rei vindo e você está na frente dele. E você é um daqueles que, como os demais, como foi apresentado lá no Salmo de número 2, você é um daqueles que diz assim, vamos montar um montinho aqui contra esse rei. E você falou várias coisas vãs. E você fez muita coisa que não agradava esse rei. Ele tinha dado uma ordem e você tinha descumprido. Ele tinha dito para você fazer uma coisa e você fez outra. E você por vários momentos desrespeitou esse rei. E ele não é apenas rei. Parte do seu reinado é o seu julgamento. Isso faz parte da sua função. Ele não apenas governa sobre você. Na verdade, ele é aquele que tem o poder para julgar todas as coisas. E ele está vindo ao seu encontro. E ele é o rei dos reis, ninguém pode pará-lo. E ele tem um cetro na mão. A sua vara é de ferro. E ele vai te pegar. E agora, como que você vai escapar disso? Então preste atenção. Se Jesus Cristo fosse apenas rei, eu e você, nós estávamos perdidos. Esse seria o nosso destino. Agora você entende por que no meio da descrição de um grande rei, apresenta-se um grande sacerdote? Porque agora é por causa desse sacerdote que a gente está do lado de cá e não do lado de lá. É por causa desse sacerdote que ele passa, e ele passa de largo por nós.
É por causa desse sacerdote que nós não somos consumidos pela sua ira. É por causa desse sacerdote que nós não somos destruídos. É por causa desse sacerdote que as nossas vestes estão brancas como a neve e não sujas de sangue. Porque se não fosse por ele, nós estávamos perdidos. Se Jesus fosse apenas rei e não fosse sacerdote, eu e você, nós estávamos perdidos. Agora você entende por que a gente precisa de Cristo e somente de Cristo? Sem Ele, nós estamos vulneráveis ao seu julgamento e à sua ira. Sem Ele, não há salvação. Sem Ele, nós estamos perdidos e totalmente perdidos. Então, eu fiquei essa semana pensando por que tinha que ter um sacerdote aqui, Senhor? E a minha resposta é que era necessário que tivesse um sacerdote. Era necessário que fosse apresentado um sacerdote que é um sacerdote perfeito, eterno. E aí esse sacerdote então apresenta o destino de todos. Então preste atenção. Para os que se submetem ao seu reino, e para aqueles que acreditam no sacrifício perfeito desse sacerdote, ele é como Melquisedeque, o rei de Salém, ou o rei da paz. Para esses, o que há de guardado é a Shalom, que é muito mais do que um bem-estar social. Shalom, em hebraico, significa um estado pleno de satisfação, de bem-estar. Para esses que estão debaixo do seu reino e que aceitaram o seu sacrifício, para esses, ele é como Melquisedeque, rei de Salém, o rei da paz. Mas para aqueles que disseram, vamos romper com esse rei, para aqueles que o difamaram, para aqueles que se voltaram contra ele, contra os seus princípios, para aqueles que durante toda a história escarneceram da sua pessoa, da sua obra, ele vai voltar. E aí ele será como um Melquisedeque, o rei da justiça. Agora preste atenção, perguntar em qual lado você gostaria de estar, é uma resposta óbvia, né? Agora a pergunta é, em que lado você está? A pergunta a ser feita que eu queria que você respondesse nessa manhã, e eu queria muito que você respondesse nessa manhã, que você não saísse daqui sem pensar nisso, é exatamente essa. Se hoje você tivesse que se encontrar com Jesus, você seria poupado ou destruído? Você entende que o que está em jogo é a sua eternidade? O que está em jogo é a sua vida. Você entende que falar de cristianismo, falar de Cristo, de religião, é uma coisa muito mais profunda? Você entende que religião, ou que cristianismo é muito mais do que religião? Você entende que não adianta vir aqui na igreja, que você precisa se apegar a esse rei que é sacerdote, senão você está perdido? A pergunta é, de que lado você se encontra? Você hoje seria poupado ou você seria destruído? Eu queria te chamar para que você fosse a Cristo. Somente nele você pode ser poupado. Somente através dele você pode encontrar salvação e esperança. Sem ele você está perdido. Então para de acreditar nas suas obras. Para de viver essa religiosidade, de vir na igreja no domingo sem nenhum compromisso com Cristo. Para de não fazer parte do seu exército. Para. É a sua alma que está em jogo, é o futuro, é a eternidade que está em jogo. É a sua vida depois dessa vida, tudo aqui é mais passageiro, mas o que está sendo definido aqui é o que durará para sempre, sempre e sempre. Até quando você vai brincar com Deus? Até quando você vai achar que sempre vai ter uma nova chance? Até quando você vai vê-lo sempre como um Deus bondoso?
Um pai, como se fosse um velhinho que nada pode fazer. Aqui está uma descrição da ira de Deus, que vem sobre os filhos da desobediência. E a única maneira de você se livrar dessa ira é indo para Cristo. E é isso que eu queria te convidar. Eu queria te convidar em nome de Jesus que você fosse a Ele. Que você dissesse: Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou perdido sem Ti. Ore ao Senhor. Baixe sua cabeça. Eu queria que nós orássemos ao nosso Deus. Senhor, nessa manhã a gente está tão alegre porque a gente pôde ver que tudo isso descrito por Davi já é uma realidade. O rei esperado chegou e o nosso coração se alegra por isso. Glórias ao Senhor, Pai, porque o rei, ele se fez um de nós. Ele completou a sua obra e ele um dia há de voltar para buscar aqueles que são seus. Aqueles soldados que se dedicaram durante toda a sua vida voluntariamente em prol do teu reino. Um dia ele vai voltar para consumar todas as coisas. Definitivamente colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Pisar na cabeça da serpente. E lançá-los num lago de fogo e enxofre. Não por um dia, não por uma hora, mas para todo sempre. Ó Deus, e aqui estamos nós, Pai. Sem Ti nós estamos perdidos. Nós precisamos do Senhor não apenas como rei, nós precisamos do Senhor como o sumo sacerdote. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito Santo à pessoa de Cristo. Que esta seja uma manhã de verdadeira salvação, Pai. Que esta seja uma manhã onde nós venhamos nos desvencilhar das nossas próprias obras, da nossa religiosidade sem vida, para assumirmos um compromisso real e verdadeiro com o Teu Filho. Porque nós ouvimos nessa manhã a seriedade do que é estar sem Ele. E nós não queremos experimentar da Tua ira, nem nessa vida, e sobretudo no mundo vindouro. Nós queremos, Pai, desfrutar desse aspecto, desse Rei da Paz. Nós não queremos que a sua justiça seja aplicada nas nossas vidas. E a única maneira disso acontecer, Pai, é nós nos refugiarmos atrás dos escudos do Teu Filho, do nosso grande Rei. É nós nos refugiarmos atrás da sua obra. E é isso que eu peço, Pai, que o Senhor faça nessa manhã. Nos leve a isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?